Professor, boa tarde. Boa tarde, é um prazer falar com vocês, com essa dupla aí. Tudo bem? Tudo bem. Prazer falar com Tudo bem. o amigo também. Olha só, tem uma pesquisa aí que está apontando que 64% dos investidores não acreditam que o governo Temer vai conseguir aprovar as reformas. É isso aí. Certo, mas o não aprovar as reformas, a gente está falando o quê? Que o Brasil vai estagnar, ou não aprovar as reformas pode também ser uma coisa boa? Olha, eu não vejo o lado positivo em não aprovar essas reformas não, viu? Nós estamos falando em reformas quais? Trabalhista e previdenciária? Trabalhista e previdenciária, Perfeito. exatamente. Eu acho que essas reformas são importantes aí para a questão da política fiscal e que vão permitir o Brasil dar os passos futuros aí. Se isso não acontecer, a gente mais uma vez vai estar empurrando o problema com a barriga e isso uma hora estoura. Na verdade, esse problema não é de agora, é de décadas e agora a gente está colhendo o efeito disso, né? E as pessoas estão, pela pesquisa que a gente fez no blog, estão realmente com uma perspectiva ruim, em função principalmente dos últimos acontecimentos aí que envolvem relações, esse tipo de coisa. Uma polarização, um debate, né? Não sei se é ideológico, se é técnico, enfim, mas há um debate que para uns, né, as reformas não são boas para o Brasil, né? E para outros é a única saída para o Brasil voltar a crescer economicamente. E tu, como educador financeiro, que é um cara que lida com finanças, é uma figura que pode nos dar aí a tua visão nesse lado aí, se é realmente essa a grande possibilidade que o Brasil tem de crescer a sua economia. Então vamos lá. Então, assim, o que a gente conseguiu medir na pesquisa foi que as pessoas realmente acreditam que em face desses problemas políticos que aconteceram aí, o governo perdeu a capacidade de mobilização. Isso é o que está dizendo a pesquisa, né? E com relação a isso ser positivo ou negativo, é uma questão matemática. Então, assim, não se trata da gente ter uma opção, como um cardápio, onde você tem a opção A ou a opção B. Você tem a opção A, que é uma ribanceira, ou a opção B, que é tentar resolver esse problema. Então, não há nenhuma forma de análise racional e técnica que conduza a situação para uma opção A. Essa opção A não existe. Então, ou é resolver, ou é não ter agora e nem nunca. Essa outra opção, ela não existe. Então, assim, fugindo de qualquer tipo de debate ideológico, porque não é o meu papel como educador entrar nessa questão, mas olhando tecnicamente e acompanhando tudo que sai de números e de análises dos economistas e tudo isso aí. Então, essa é a realidade, nua e crua. Podemos florear para poder ficar mais confortável para a gente, ou levantar a bandeira, ou ser oportunista com isso? Podemos, mas não acho que seja um caminho sequer adulto, entendeu? A questão que fica também, André, inclusive conversamos com o Cindy Lojas aqui de Porto Alegre, o presidente Paulo Cruz gentilmente nos concedeu uma entrevista ainda ontem, que a gente vai reproduzir no Jornal de Domingo, na íntegra, em que eles mencionavam que já há um crescimento, ainda que muito tímido, da economia no varejo, nesse caso especificamente, mas que a situação política atual não favorece e é preciso, nesse mesmo sentido, né, a fala vai ao encontro do que você vinha dizendo, é preciso que se tenha uma resolução, é preciso que algo aconteça em Brasília. Do ponto de vista prático, quanto tempo a gente deve passar ainda até que as coisas comecem a engrenar pelo que vocês estudam? Pois é, se você pensar que agora nós não tenhamos mais fatos novos e que o que já se conhece já é isso aí que está aí, a gente poderia ter um processo de resolver se o presidente fica ou não fica, e aí não cabe a mim dizer se tem que ficar ou não. Isso aí, para mim, é completamente irrelevante. A questão é resolver dentro do aspecto legal que a lei existe para ser cumprida e não importa quem está lá. Só que o problema é que a cada dia, amanhã, vai ter um fato novo. Vai ter um fato novo que vocês vão noticiar, vai ter um fato novo que eu vou aparecer, depois de amanhã, segunda, e por aí vai. Então, todos esses fatos novos vão criando mais incertezas no processo e toda vez que tem certeza, todo mundo para, porque como é que um empresário vai investir não sabendo como é que vai ser o dia seguinte ou a semana seguinte, se tem presidente, se não tem presidente, como é que vai ser isso? Então a incerteza é um grande problema nesse processo. E por incerteza ninguém investe. Aqui eu estou falando de investimento não é financeiro não, é investimento em fábrica, em indústria, para gerar emprego, gerar melhoria de vida para as pessoas. Perfeito. Bom, para a gente imaginar um crescimento uma melhora na economia brasileira, a gente necessariamente tem que trabalhar com essa ideia de uma aprovação mais rápida possível dessas reformas.
É nesse sentido que a gente trabalha, André. Perfeitamente, não há outra forma. E aí é o seguinte, o que acontece? Esse tipo de medida que agora que a gente está falando, são medidas que eles nos ajudam, não só hoje, mas de maneira perene, digamos, né, para o futuro também. Então, é uma coisa que abre uma estrada pavimentada para a gente construir um processo de crescimento sustentável. Então, o que pode ser feito é não ter medida nenhuma, mas aí ficar o governo tentando arrumar um remédiozinho aqui e outro ali, que não resolve o problema de uma vez. Então tem que fazer. Isso aí nós temos que saber que nós vamos ter que pagar por isso, não tem jeito. Perfeito. O André, até que ponto esse problema político brasileiro, ele interfere na nossa questão de economia? Porque eu não sei, poderia até nos posicionar, mas a gente teve lá aquela crise violenta internacional da economia de 2007, 2008, que afetou o mundo inteiro. Mas a gente não vê hoje um colapso econômico no mundo, em outros países. Mas o Brasil vive uma profunda crise. É culpa de nós mesmos ou nós estamos inseridos numa conjuntura internacional? Não, a culpa é nossa e quando o momento foi muito favorável, nós não aproveitamos o suficiente. Não aproveitamos para fazer essas coisas que agora, que a situação é muito mais difícil, a gente precisa fazer. Se tivesse feito um pouco atrás, talvez teria sido, agora a gente não estaria passando por isso. Então, a gente pode culpar, a gente pode arrumar qualquer culpado que não seja a gente mesmo. Eu acho isso infantilidade, sinceramente. Buscar um culpado fora do Brasil, é isso? A infantilidade. Porque então nós vamos ficar torcendo para o mundo resolver as coisas que vão nos afetar, então nós vamos virar um passageiro que depende de alguém que está fora resolver o nosso problema. Isso não faz sentido. A gente tem que fazer o nosso dever de casa. E o dever de casa é no dia a dia. As pessoas precisam trabalhar, produzir, gerar emprego, gerar renda. E para isso a gente precisa ter um mínimo de condição organizada, que nós não estamos tendo nenhuma condição organizada aqui atualmente. E a população como um todo, por assim dizer, não empreendedora, aquela que precisa dos postos de trabalho, aquela que precisa se recolocar no mercado, que atualmente faz parte dos milhões de desempregados que nós temos no país, como essa parcela da população pode também participar desse processo de retomada, se depende da economia, inclusive para ter um emprego? Na verdade, tudo que eu falei até agora, eu estou pensando justamente nessas pessoas, tá? Porque o empresariado, o cara que tem grana guardada, para ele tanto faz, ele guarda dinheiro, preserva o patrimônio e tudo bem. Agora, a preocupação disso, a coisa mais nefasta que acontece nesses processos de crise, como nós estamos vivendo, é justamente com essas pessoas que você está falando, com as pessoas que estão no dia a dia precisam produzir. Então, assim, é muita falta até de sensibilidade a gente não resolver essas coisas, lá quem está lá para comandar, não resolver esse troço direito, para deixar que as pessoas trabalhem, porque elas querem trabalhar, pô. Todo mundo quer trabalhar. Então, todo mundo quer produzir, quer ter renda, quer estudar. Isso que as pessoas querem no dia a dia. Então, a gente tem que dar essas condições aí. E, para isso, o Estado não pode ser pesado, porque senão todo mundo tem que carregar um peso muito grande. E isso vai recair justamente nessa situação de cadê o emprego? Sumiu. Cadê o imposto? Elevadíssimo. E aí a economia fica parada. Então, esse processo atual, sem reforma, sem nada, eu poderia dizer que ele é um processo elitista, na verdade. Sem André, as reformas seria um processo elitista? Sem as reformas seria um processo elitista. Sabe por quê? Por quê? Porque as reformas, porque a Previdência hoje, por exemplo, ela beneficia poucas pessoas, se você colocar no ponto geral, que são poucas pessoas que ganham além do que a maioria. Então você está preservando direitos que são, na verdade, privilégios. Nós não estamos entrando no mérito que a pessoa trabalhou, não trabalhou, merece ou não merece. Eu estou dizendo que, matematicamente, alguém está pagando para o outro receber mais. Então, assim, se nós estamos defendendo previdência de gente que ganha 30 mil no serviço público, eu não estou defendendo essa, eu estou defendendo a de quem ganha um salário mínimo. É essa que me interessa, é essa que eu acho problemática. Se essa para ser resolvida, tem que tirar lá do cara que ganha 30. Ô André, me tira uma dúvida, como educador financeiro, a gente tem um número impressionante de brasileiros endividados no momento. Esse é um fenômeno, André, que a gente pode dizer assim que é muito nosso,
pelo fato da gente não ter uma cultura até lá na infância ou até na escola, enfim, de aprender a lidar com as finanças, né? Ou isso é uma coisa aí que você constata em outros lugares também, né? Essa questão aí de tantas pessoas hoje com dificuldade, porque nós estamos numa situação que nós temos aí cerca de 14 milhões de desempregados, mas quem tem emprego também está com dificuldade e endividado, né? E tu trabalha com isso, de educar as pessoas a lidar com o dinheiro. Esse é um fenômeno nosso, André? Não, não é um fenômeno nosso, não. Seria assim, até meio alívio dizer que é, mas não. Mas isso aí, tanto é que o nível de endividamento, por exemplo, nos Estados Unidos, todo mundo dá com mais experiência, é muito maior que o nosso. As pessoas se endividam mais. Acontece que os juros lá é, sei lá, 1% ao ano, então você se endivida dessa forma e você não para de comer, entendeu? Então aqui a gente tem um problema do custo do crédito, que é muito elevado, né, por todo o custo do Brasil que está envolvido. Por exemplo, quando o Brasil não controla suas contas, o risco na percepção de investidores internacionais aumenta e o juro do Brasil aumenta. E aí quem vai pagar é o cara que tem endividado. Então, mas voltando à questão central que você falou, a questão da educação financeira que a gente trabalha é nesse sentido, focado no indivíduo, dele pelo menos ter a informação básica, entender quais são os serviços bancários, como é que ele organiza o orçamento, esse tipo de coisa, para que ele não fique tão exposto a essas situações que hoje nós estamos vivendo. Né? É uma forma dele amenizar um pouco esse momento do país todo, né? E conseguir passar isso com mais tranquilidade. Essa é a minha convicção, né? É isso aí. Ô André, tem alguma semelhança do que está acontecendo agora no Brasil com aquela crise violenta lá que estourou em 2008 nos Estados Unidos? Eu imagino que lá tenha sido a liberalidade total para as pessoas no crédito imobiliário, né? E daqui a pouco ninguém tinha dinheiro para bancar aquilo, né? No Brasil tem algo parecido, assim, porque tinha até um dado esses dias, era impressionante o número de cartões de créditos que eram distribuídos no Brasil. Foi um crédito em abundância, daqui a pouco todo mundo se viu sem condições de pagar isso. Tem alguma semelhança com o que aconteceu lá e o que acontece aqui? Em alguns aspectos sim, né? É lógico que naquela época o mercado americano ele é muito mais agressivo em termos de concessão de crédito, as pessoas se endividam mais, isso é natural do mercado deles, e lá o cara, se a casa dele fosse, sei lá, 300 mil, ele financiava mais do que 300 mil. Então, e aí os créditos começaram a ser concedidos sem critério, e aí realmente as pessoas não tinham condições de pagar. E aí quando você teve o primeiro processo de desaquecimento econômico, né? O que aconteceu? Aí começou o efeito cascata, muita gente não pagando e aí você teve o problema da bolha lá. Aqui, a gente não é tão alavancado, digamos assim, o nível de endividamento não consegue ser tão alto porque rapidamente ele já estrangula o orçamento das pessoas. Mas, de certa forma, se você observar, o volume de devoluções para as construtoras nos últimos anos tem sido enorme. Então, muitas pessoas embarcaram naquele sonho da casa própria sem ter feito o dever de casa, sem ter organizado as finanças. E muitas delas hoje passam por essa situação. Ter que devolver o imóvel, distrato, o que é ruim, porque as construtoras param de produzir, param de contratar, e a pessoa não consegue realizar aquele sonho que seria de ter uma moradia própria. Então, tem algumas semelhanças no processo de vamos dizer assim, uma expectativa frustrada por parte das pessoas que estavam contratando esses empréstimos, a economia não ajudou, fatores externos, aí sim, externos à própria pessoa aconteceram e dificultaram o processo. Isso tem. Mas, por outro lado, assim, a origem do nosso problema aqui não é essa, né? Ela não é. Isso aí foi uma consequência, digamos assim. Não está na origem do nosso sistema aqui, até porque o nosso sistema financeiro é muito diferente, né? Ele é mais travado, mais conservador. Perfeito. Bem interessante isso. Bom, André, muito obrigado aí pela gentileza. Vamos ficar aguardando aí para ver os próximos passos, o que vai acontecer. Obrigado pela entrevista, um bom final de semana. Obrigado, pessoal. Valeu, obrigado pela oportunidade. Foi um prazer falar com vocês aí, falar com os seus ouvintes, tá bom? Ok. Obrigada. A gente conversou com o educador financeiro do Blog de Valor sobre essa pesquisa que aponta 64% dos investidores não acreditam que o governo Temer vai conseguir fazer as reformas. O Temer, que está na Noruega, e lá ele falou agora há